Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu venho aqui nessa tarde fazer um vídeo aqui acerca de algumas coisas que do mundo espiritual, acerca do evangelho, acerca da igreja que nós vivemos nos dias de hoje. Acerca de um camarada aí que ele é teólogo e ele contou para mim uma história, que essa história diz eles que foi uma história verídica, que aconteceu. Eu não sei se vocês sabem, não sei se está na internet também, mas ele disse mais ou menos algo parecido assim, que estava na internet. E ele disse para mim de um caso de um casal que estavam congregando numa igreja, numa determinada igreja. Eu não vou te falar o nome porque eu não sei. E ele falou que esse casal congregava numa determinada igreja. Só para deixar especificado também, ele tem aí aproximadamente uns 20 anos de crente. Ele é teólogo, tem vários cursos, vários diplomas. E aí eu estava conversando com ele e ele disse para mim que houve um caso dentro da igreja na onde que um casal tinha uma relação, né? Tinha um convívio e eles vieram a ter filhos e esse casal chegou ao ponto de fazer uma viagem. E nessa viagem que esse casal fez, ele disse para mim que eles descobriram que eles eram irmãos. E ele falou para mim que ele sentou no banco junto com os irmãos, né, junto com os pastores, bispos, arcebispos e toda a comissão para discutir acerca dessa situação. E ele disse para mim que eles chegaram numa determinada conclusão. Determinada conclusão essa que disseram para esse casal que Deus o perdoava porque eles não sabiam e que eles poderiam continuarem a viverem a sua vida normalmente, que o arcebispo e os outros que estavam junto com eles à mesa chegaram à conclusão de assinar que de fato eles poderiam conviver junto, que não teria nada a ver. E aí ele começou a citar para mim alguns textos bíblicos do passado, do Antigo Testamento, que naquele tempo, que era o tempo da lei, ele disse que naquele tempo se casava primo com prima, se casava irmãos com irmãos. Ele chegou a dizer isso para mim, que se casava primo com prima, irmãos com irmãos, e que o propósito de Deus na terra era multiplicar, era acrescentar. E ele me deu uma pégua e automaticamente eu ouvi tudo que ele tinha para falar. E depois ele falou para mim, eu perguntei para ele, e você acha o que dessa situação? E ele disse para mim da seguinte forma, que Deus é amor, que a gente sabe que de fato Deus é amor, e que Deus, ele perdoava esse tipo de situação. Eu concordei com ele também que Deus perdoava, mas ele disse para mim que eles poderiam conviver junto, que não tinha nada a ver, porque eles não sabiam. Enfim, eu questionei ele com algumas coisas e disse para ele assim, irmão, eu tenho pouco tempo de evangelho, eu estou indo para aproximadamente 9 anos de evangelho, eu estou começando agora, e da maneira que eu aprendi, não foi dessa maneira que você está me ensinando. Eu aprendi de uma maneira totalmente diferente. Eu aprendi que pecado é pecado. Pecado nunca vai deixar de ser pecado. Sabemos, reconhecemos que somos falhos, miseráveis, pecadores diante de Deus, e diz as Escrituras Sagradas que aquele que disser que não peca é mentiroso, porque ele já está pecando. Ele tentou colocar na minha cabeça que isso era normal e que eu tinha que aceitar isso e aprender aquilo que eles estavam me passando e que de fato era daquela maneira. Só que nós temos que entender e compreender uma coisa. Toda pergunta que eu e você faz,
toda dúvida que eu e você tem, a Bíblia tem a resposta. A Bíblia tira todas as minhas dúvidas e as suas dúvidas. E eu disse para ele, a minha Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E você vai encontrar a Bíblia dizendo no Novo Testamento, eu só não vou te citar aqui o capítulo, nem o versículo, que agora me fugiu da mente, mas a Bíblia vai dizer que se não me falha a minha memória, no livro de João, a Bíblia vai dizer que você e eu, nós não podemos pagar pelaquilo que a gente não sabe. Então Deus, ele não vai te condenar pelaquilo que você não sabe. Eu vou te dar um exemplo. Se você está pecando, se você está transgredindo a lei de Deus, automaticamente Deus vai levar você, através do Espírito Santo, a conscientização de que aquilo que você está fazendo é errado. Ah, irmão, de que maneira que Deus vai fazer isso? Ele tem várias maneiras de fazer. Ele pode enviar alguém que você não conhece diante de você, e no momento que a pessoa abrir a boca dela e começar a revelar de fato aquilo que você está fazendo que não é lícito, automaticamente você vai ver Deus falando na boca dele. Assim, quando Jesus chegou diante daquela mulher samaritana, de frente com aquele poço, a Bíblia diz que Jesus olhou para ela e disse, vai lá, chama teu marido e vem. A Bíblia diz que ela olha para Jesus e diz, mas eu não tenho marido. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ela e fala, disseste bem, disseste com verdade, você não tem marido, e tu já tiveste 5 maridos, e o que tem agora também não é teu. Sabe que Jesus estava dizendo para ela? Eu sei que você tem um pecado encoberto lá. É por isso que eu vim aqui diante desse poço. É por isso que eu entrei no contexto de pedir um copo de água para você. Eu não dependo dessa água que você está bebendo. A água que eu tenho aqui, se eu te der dela, você nunca mais terá sede, nunca mais você vai precisar desse poço a qual você vem buscar água aqui todo dia. E diz a história que ela se interessou pela conversa de Jesus, porque o diálogo que Jesus tinha com as pessoas atraía a multidão. O diálogo que Jesus tinha com as pessoas fazia as pessoas parar para poder ouvir o que Jesus estava transmitindo. E a palavra que saía da boca de Jesus, ela saía com cura, ela curava, ela transformava, ela libertava, ela ressuscitava. E o nome de Deus era glorificado, porque toda obra que Jesus fazia, ele glorificava o nome do Pai. E toda vez que ele operava um milagre, a Bíblia diz que ele ia para o monte para poder agradecer. Você quer um exemplo disso? A Bíblia vai dizer que quando Jesus, antes de atravessar o mar, a Bíblia diz que ele manda os discípulos ir na frente, depois que ele faz o milagre dos pão, que ele transforma os 5 pão e 2 peixinhos, na multiplicação, que ele faz a multiplicação. A Bíblia diz que Jesus manda os discípulos ir à frente, e quando eles vão à frente, a Bíblia diz que Jesus, ele sobe o monte para orar. Então, ou seja, ele não sobe o monte para orar. A Bíblia fala que ele sobe o monte para orar, mas na verdade, no contexto, através da revelação do Espírito de Deus, ele sobe o monte para agradecer o que ele tinha feito para o povo por intermédio do poder do Pai, porque todo milagre que ele operava, ele atribuía ao Pai dele. Ele não pegava a honra para ele não pegava a glória para ele não pegava a exaltação para ele não pegava o louvor para ele. Até então, que em outras passagens você vai encontrar Jesus dizendo, quando ele chega diante de Natanael, ele fala, tu não crê que o Pai está em mim, que eu estou no Pai? Tu não crê que se você vê o Pai, tu vê a mim? Ou seja, se você vê a mim, tu vê o Pai? Então, automaticamente, a gente vê que tudo que Jesus fazia era por intermédio do poder do Pai, e mesmo ele sendo Deus, ele agradecia ao Pai. E aí eu entrei no contexto com o irmão e disse para ele assim, irmão, a Bíblia diz que Jesus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. E a gente não pode pagar pelaquilo que a gente não conhece, mas até o presente momento que você não conhece, porque quando você passa a conhecer, quando você passa a saber, quando você passa a entender que aquilo que você está fazendo automaticamente é abominável diante dos olhos do Pai, automaticamente Deus vai dizer que Deus não tem culpado por inocente. Deus só tem você e eu por inocente quando eu e você comete algo a qual a gente não sabe. Aí a Bíblia diz que Deus, ele tem eu e você por inocente. Mas a partir do momento que eu e você, a gente sabe
que o que a gente estamos fazendo é abominável diante dos olhos do Pai, então automaticamente Deus já não tem mais eu e você por inocente. Aí a Bíblia vai dizer que Deus tem eu e você por culpado. Mas aí, irmão, mesmo Deus tendo eu e você por culpado, Deus ele não perdoa? É claro que Deus perdoa, porque Deus ele conta com pessoas arrependidas na presença do Senhor. Deus ele não conta com pessoas convencidas. E o que tem acontecido nos nossos dias de hoje é a igreja cheia de pessoas convencidas, não de pessoas convertidas. Pessoas que chegam diante da presença de Deus e olham para Deus e falam: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou miserável, eu sei que eu sou falho, eu sei que de fato eu transgrido a sua lei, eu sei que eu faço tudo aquilo que abomina aos olhos do Senhor, mas eu estou aqui arrependido diante da tua presença, e eu estou aqui para pedir a tua graça, eu estou aqui para pedir a tua misericórdia sobre a minha vida, porque o propósito de todas as pessoas que vai para a igreja é buscar a salvação. Esse é o propósito de todas as pessoas que vai para a igreja. E como que eu e você quer ir para a igreja automaticamente continuar com as mesmas práticas que a gente fazia lá atrás? A Bíblia diz que quem está com Cristo, nova criatura é. Então, a partir do momento que eu e você estamos com Cristo, nós já não é mais a mesma pessoa. A gente tem que ser nova criatura. Não estou dizendo que você tem que ser santo, mais santo do que Jesus, não. Mesmo você estando com Cristo, você vai continuar pecando, porque a Bíblia diz que aquele que disser que não peca é mentiroso, porque já está pecando. Mas o que Deus conta é com pessoas arrependidas, não com pessoas convencidas. Pessoas que deixaram o pecado e automaticamente ela caminha com Jesus e ela continua no ato convencida de que Deus tem que aceitar ela da maneira que ela estava lá no mundo e ponto final. Deus não é assim, camarada. Deus não é assim, irmão. Deus não é assim, irmã. O que Deus quer de mim e de você, irmão, é que nós venhamos se arrepender diante da presença do Senhor. Esse caso aí que ele tentou colocar na minha mente, que Deus perdoava ele, sim, concordo que Deus o perdoava, só que eles tinham que parar. Ele disse pra mim que não, que ele já tinha filhos, que ele já tinha uma família montada e que ia ser muito difícil pros filhos. Como que os filhos iam saber, como que os filhos iam entender, encarar essa situação, que os filhos automaticamente não poderiam, ou seja, ia traumatizar a mente dos filhos em saber que os pais estão se separando. Só que como fica também a mente dessas crianças, saber que a mesma mulher que se está na posição de mãe é a mesma mulher que se coloca na posição de tia. Como que pode o mesmo homem que se coloca na posição de pai, porque se coabitou com a própria irmã, também se coloca na posição de tio? Explica isso para mim. E ele disse para mim que não, que Deus o perdoava. Eu falei que não. E a gente começou a entrar em algumas questões, e eu citei todas essas coisas que eu acabei de citar dentro das Escrituras Sagradas, e ele citou alguns textos para mim, como eu disse no começo, que ele falou que Deus naquela época aceitava e tudo. Eu falei negativo. Lá em Levíticos 18, número 6, versículo de número 6, a Bíblia diz: não tomarás nenhum homem, nem uma mulher, nem da sua parentela, para se deitar com ela, se coabitar, e nem descobrir a sua nudez, porque abominável é diante dos olhos do Senhor. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo, irmão, que muitas das vezes a gente quer segurar as pessoas dentro da igreja, mesmo elas estando da maneira que elas estão, no pecado. Elas não querem saber de nada, quer viver no pecado dentro da igreja, achando que vai morar no céu. Uma coisa que Isaías, no capítulo 59, se não me falha a minha memória e nem o meu entendimento, porque a minha mente é pequena demais para poder entender essas coisas. E uma coisa é certa, no capítulo 59 do versículo 2, Isaías diz da seguinte maneira: o vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça, porque os vossos lábios falam mentira e as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Sabe o que Isaías está dizendo quando ele diz que os vossos pecados faz com que Deus não ouça a sua oração? No contexto das Escrituras Sagradas, você vai entender através da revelação do Espírito de Deus, você vai entender que quando o salmista Davi ele diz que Deus não ouve a sua oração, não é isso que ele está querendo dizer, que quando você ora, Deus não ouve. Porque Deus ouve o pecador,
ele ouve o ímpio, ele ouve o matador, ele ouve o traficante, ele ouve o estrupador, ele ouve o macumbeiro, o feiticeiro, ele ouve todo mundo. Mas o que Isaías está dizendo que Deus não ouve, no contexto ele está querendo dizer que os vossos pecados faz com que Deus não responda às suas orações. É isso que está acontecendo. E muitas das vezes nós queremos segurar o povo dentro da igreja porque a gente sabe que ovelha gera dízimo, ovelha gera oferta, a ovelha gera renda. Então muitas das vezes nós estamos ocultando a verdade do povo para que o povo continue dentro da igreja de qualquer maneira, dizimando, ofertando, ceando, fazendo tudo aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. E nós, com o conhecimento que a gente tem, que é o conhecimento da verdade, a gente distorce ela e fica pregando para o povo a mentira, para que o povo continue dentro da igreja. Posso te falar algo? A Bíblia diz que o juízo de Deus, ele vai começar por dentro da casa dele. Então uma coisa é certa, a Bíblia diz que quanto mais dado, mais será requerido. Então, para que esse negócio de que Deus aceita você de qualquer jeito na presença dele, é bem verdade que a Bíblia diz: vinde como estáis, mas a Bíblia diz que eu e você não pode permanecer. A Bíblia diz que eu e você tem que ter uma mudança. A Bíblia diz que eu e você tem que mudar os nossos atos. A Bíblia diz que eu e você automaticamente tem que adquirir o temor de Deus dentro de nós, para que nós viemos pecar menos. E quando pecar, o temor de Deus vai nos levar ao arrependimento do nosso pecado. Então é isso que eu quero que você entenda. E a gente começou nesse contexto, e depois eu disse para ele: eu tenho 9 anos de evangelho, você tem mais de 30 anos de evangelho. Pega a sua carteirinha de pastor, pega seus 30 anos de evangélico, pega seus 20 de teólogo e joga na lata do lixo, e vai sentar e vai aprender com Deus, para depois você querer levantar e ensinar alguém. Eu não troco meus 9 anos pelos 30 que você tem. Você é um teólogo analfabeto, burro, um teólogo ignorante. É por isso que Jesus falou no livro de Mateus, no capítulo 11, do versículo 25: Pai, eu te dou graças, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste elas aos pequenininhos. Sabe o que Deus está dizendo? Tem muita gente aí no altar que acha que porque tem a teologia, que acha porque tem um conhecimento, que acha porque conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eles acham que eles podem engolir os pequenininhos que está começando agora. Eles acham que o conhecimento que o pequenininho tem e a virtude de Deus que está sobre a vida dele não vale nada diante de uma carteirinha de pastor que ele tem, diante de uma carteirinha de membro que ele tem. Aquilo ali, carteirinha de pastor, de membro, isso aí não vai levar ninguém para morar no céu. O que vai levar pessoas para herdar o reino do céu são pessoas comprometidas com o evangelho e pessoas arrependidas dos seus pecados e das suas práticas que são abomináveis diante dos olhos do Senhor. E para fechar isso aqui, eu disse para ele que lá no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 15, você vai encontrar a própria escritura sagrada dizendo da seguinte forma: e disse-lhe vós sois o que justificai-vos a vós mesmo, mas o que é elevado diante dos olhos do homem é abominável diante dos olhos do Senhor. Então fica com essa palavra, amém? Em nome de Jesus. Eu venho aqui indignado com essas coisas, dizer isso, porque essas coisas são coisas que a gente não pode aceitar, amém? Tem um monte de teórico, eu não estou generalizando todos, deixe bem frisado, para que depois não me taquem pedra, para que depois não me apontem. Não estou dizendo todos teólogos, mas tem alguns teólogos por aí que automaticamente, irmão, eles conheceram a verdade, começaram na verdade e hoje estão corrompidos, distorcem a verdade e vivem uma mentira. Amém? Mas eu conheço muitos teólogos ainda que são homens de Deus, que briga pela verdade, luta pela verdade e procura viver a verdade. Também são homens falhos, pecadores como eu, mas são homens falhos e pecadores arrependidos, lavados, remidos
pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra aí em nome de Jesus, amém? E que Deus possa vos abençoar a cada dia mais e mais, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe.